Bom dia, muito bom dia a todos. E muito obrigado ao Tércio. É claro que raramente eu chamo um homem como ele sem colocar o título antes, pastorzão, pastor Tércio, meu grande amigo, por quem eu tenho a mais sincera e profunda admiração. É um privilégio muito grande, Tércio, ocupar este lugar aqui, viu? Eu queria estar sentado ali, comodamente, para ouvir você, como eu tenho ouvido nesses últimos domingos, depois que eu voltei para Porto Alegre. Muito obrigado por este privilégio, que é uma expressão da sua extrema generosidade e da sua bondade comigo. Muito obrigado mesmo. Eu quero dizer para vocês todos aqui o que eu já disse aqui em outubro do ano atrasado, quando eu estive aqui em um dos cultos. Uma das maiores glórias de um pastor é saber que a igreja em que ele foi pastor está muito melhor depois dele. É o que está acontecendo em Montserrat, é o que está acontecendo na primeira igreja batista em Juí, cujo pastor é o pastor Ricardo Lebedenko, o irmão da querida Martinha. Dei posse aqui para o pastor Tércio há 24 anos, né? Vai completar agora em fevereiro, 24 anos, creio que foi dia 2 de fevereiro, e ao pastor Ricardo Lebedenko, lá em Juí, há menos de 5 anos. O título desta palavra é Como Jesus Amava. Tema que se ergue, se apoia sobre a palavra de Jesus, seu mandamento no Evangelho de João, capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu amo vocês. A vida precisa de referencial. Um referencial, ele pode ser relativo ou absoluto. Todos os referenciais humanos são relativos. Absolutos só os referenciais divinos. Absolutos na natureza, no universo e também na vida, nos relacionamentos interpessoais. Vamos começar pelo universo. Por exemplo, Thomas Edison fez isso aí que não pode estar iluminado hoje. Fez a lâmpada incandescente, que por mais diversas e adversas circunstâncias, ela desaparece, ela se apaga. Mas Deus fez o sol, essa lâmpada que ilumina o mundo todo e que nunca se apaga. O ser humano fez piscinas, mas Deus fez todos os lagos, rios e mares. O ser humano fez os satélites artificiais, cujo nome identifica e determina que há os naturais, os originais. Deus fez todos os astros celestes, dentre os quais os cientistas mais bem informados e mais bem contextualizados são unânimes em afirmar que há tantas estrelas no céu,
quanto a soma de todos os grãos de areia de todas as praias e de todos os desertos do mundo. Simplesmente infinito, porque só o infinito pode criar o infinito. O ser humano fez os aviões, mas Deus fez as aves. O ser humano fez os submarinos, mas Deus fez os peixes. O ser humano fez o computador, mas Deus fez a mente humana que programa todos os computadores do mundo. A vida precisa de referencial. Absolutos só os referenciais divinos que estão infinitamente acima de cada um de nós. Mas Deus não se limita apenas ao sobrenatural, apenas a essas maravilhas do universo. Ele também é o referencial máximo no dia a dia, na dinâmica, nas contingências da nossa vida. Por isso, o tema desta palavra, como Jesus amava, e o texto, que se pudesse ser projetado no telão, poderia ajudar muito cada participante deste culto em alguns pormenores que queremos destacar. A importância desse mandamento não está no seu arranjo literário, mas na pessoa que fala. É Jesus quem fala. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Nunca ninguém, nem antes e nem depois de Jesus, pôde usar este possessivo meu na dimensão em que Jesus o empregou. A expressão "como eu amo" é a frase-chave desse mandamento. E o advérbio "como" identifica, caracteriza e define o modo de Jesus amar. E esta era a minha tremenda questão. Como, além de múltiplas e incontáveis limitações para amar como Jesus, mas como eu posso amar como Jesus se eu não souber como ele amava, quais as expressões do amor de Jesus? Mergulhei nos Evangelhos, que é a melhor biografia de Jesus Cristo, e eu quero então destacar com vocês nesta manhã algumas expressões de como Jesus amava. Em primeiro lugar, Jesus amava ouvindo. Ele tinha tempo para ouvir. Eu quero repetir simplesmente para fixação. Jesus amava ouvindo. Ele tinha tempo para ouvir. Na dinâmica e nessa intensidade dos últimos tempos, em que se trabalha com mãos diurnas e noturnas, parece que ninguém tem mais tempo para ouvir ninguém. Se isso é verdade, então vale a pena a gente ouvir o que Emílio Kerr diz no seu livro Cura do Espírito. A falta de tempo é a desculpa de quem perde tempo por falta de método. Como vocês são bons de memória, vale a pena repetir, né, Tércio? Para vocês memorizarem imediatamente. Emílio Kerr, no seu livro Cura de Espírito, diz literalmente assim:
A falta de tempo é a desculpa de quem perde tempo por falta de método. Mas pode ser que não seja nem por falta de tempo e nem por falta de método. É somente por falta de amor. Tempo para amar é uma das expressões mais nobres do acolhimento, da valorização e da expressão de ternura e de respeito pelo outro. O Rubem Alves, que já não existe, foi pastor, teólogo, filósofo, psicólogo, grande escritor. Ele tem uma página brilhante intitulada Como Ouvir. E ele observa que, ele afirma que o que mais as pessoas desejam é alguém que as escute. Ele então vai continuando no desenvolvimento das suas reflexões e afirma que no tempo de Freud, o pai da psicanálise, as pessoas procuravam os terapeutas para serem curadas da falta, para serem curadas da presença da dor pelos desprezos, pelas repressões da vida. Mas hoje, as pessoas procuram os terapeutas para se curarem da dor por não haver quem as escute. Procure os terapeutas não para serem curadas da dor de alguma doença, mas para serem curadas da dor da solidão. Quando eu li isso nessa página de Rubem Alves, me veio à memória esse pensamento de Albert Schweitzer, que foi apelidado o patriarca africano, o apóstolo de Lambarene. Num tempo em que parecia que havia muito mais tempo, Albert Schweitzer cunhou esta frase: estamos todos tão juntos na multidão, mas todos morrendo de solidão. Em primeiro lugar, Jesus amava ouvindo. Ele tinha tempo para ouvir. Nunca, em tempo algum, houve paralelo desse quadro, desse cenário de multidões acompanhando Jesus. Eram multidões quando Jesus estava nas suas viagens missionárias, multidões na casa onde ele se reunia, multidões na casa para onde ele ia, multidões no deserto de Betsaida, quando ele fez a primeira multiplicação dos pães e peixes, em que havia só de homens 5.000, sem nenhum esforço, exagero de imaginação. Havia no mínimo 10.000 pessoas no deserto de Betsaida. Mesmo assim, cercado de multidões, nós constatamos nos 4 evangelhos que Jesus chegou a ter 60 atendimentos personalizados. Talvez o mais impressionante no evento foi o atendimento de Jesus a Zaqueu, o mais desprezado por todo o judaísmo, como um grande traidor da pátria. Jesus deixou a multidão que o acompanhava
a caminho de Jerusalém e foi até onde Zaqueu estava, naquela árvore, e deu atendimento personalizado a ele. Para Zaqueu, ser ouvido por Jesus valeu muito mais do que 1000 sermões. Jesus amava ouvindo, ele tinha tempo para ouvir. Jesus amava falando, ele tinha sabedoria para falar. A nobreza do amor de Jesus na palavra pode ser resumido apenas em 2 aspectos. Jesus só falava o que valia a pena ser ouvido e só falava quem precisava ouvir. Nem de Judas Iscariotes Jesus fez nenhum comentário que não fosse na presença dele e diretamente com o traidor. O Evangelho de João, capítulo 18, verso 20, declara que nunca Jesus falou nada em oculto. Para mim, uma das coisas mais impressionantes da biografia de Jesus, ele não precisou pedir segredo, sigilo de nada que ele dissesse, porque tudo que ele falasse tinha valor para qualquer público. Essa nobreza do amor de Jesus em palavras tem a síntese mais notável, o resumo magnífico na sua palavra, na palavra que foi dita sobre ele, registrada em João capítulo 7, verso 46. Nunca homem algum falou assim como esse homem. Jesus amava falando, ele tinha sabedoria para falar. Jesus amava ajudando, ele tinha boa vontade para ajudar. Os textos são muitos, eu vou me limitar apenas a citar Mateus capítulo 20, verso 28, e que Jesus diz: ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Imagine só, Jesus, o maior dos máximos, fez-se o menor dos mínimos e viveu toda a sua vida exatamente para servir, e para servir os mais carentes, simples e humildes. Há um velho hino, cujo estribilho talvez seja conhecido de muitos de vocês, que já cantei muitas e muitas vezes. Ajuda hoje alguém, fazendo-lhe qualquer bem, remove a discórdia, promove a concórdia, sim, auxilia hoje alguém. Não é menos impressionante o que um outro poeta cristão escreveu, inspirado nesse exemplo de Jesus que amava ajudando, porque ele tinha boa vontade para ajudar. Na vida aprendi que a vida nenhuma beleza tem
se não é vida vivida em prol da vida de alguém. Na vida eu também aprendi. Aprendi principalmente com a minha mãe e depois com Jesus, que a vida nenhuma beleza tem se não é vida vivida em prol da vida de alguém. Jesus amava ajudando, ele tinha boa vontade para ajudar. Jesus amava compreendendo, ele tinha sensibilidade para compreender a dor do outro, a aflição do outro, a realidade do outro, a necessidade do outro. Quando a gente fala em compreensão, é difícil, seja quem for, que não se lembre de duas palavras: simpatia, que é sentir com a pessoa, e empatia, que é colocar-se na pele do outro. Nunca, nunca, literalmente nunca, em termos absolutos, nem antes e nem depois de Jesus, alguém conseguiu viver a empatia na infinita dimensão de Jesus. Todos sabem por quê. O infinito, diz o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, o infinito se fez carne e habitou entre nós durante 33 anos. Jesus não apenas sorriu os nossos sorrisos, ele também chorou as nossas lágrimas. Eu não sei se haveria um conforto maior na minha vida do que eu saber que eu tenho um Deus que chora. É o que está descrito em João capítulo 11, verso 35. Jesus chorou. E lá no original grego isso significa que ele chorou convulsivamente. Ele chorou descontroladamente. Embora ele soubesse que ia ressuscitar Lázaro e que estava falando de um grande amigo dele. Um jovem pai ia num trem com um bebê no colo e esse bebê chorava ininterruptamente. Dentro de pouco tempo houve um mal-estar entre todos aqueles passageiros. Até que no momento, o passageiro de menor sensibilidade, porque a compreensão exige sensibilidade, perguntou em voz bem alta, chocante, humilhante: onde está a mãe dessa criança? O silêncio foi ainda maior com a resposta daquele jovem pai. A mãe dessa criança vai em outro vagão de carga, dentro de um caixão. Jesus amava ouvindo, ele tinha tempo para ouvir. Jesus amava falando, ele tinha sabedoria para falar. Jesus amava agindo paciente, ele tinha paciência para agir. Jesus amava ajudando, ele tinha boa vontade para ajudar. Jesus amava compreendendo, ele tinha sensibilidade para compreender. Jesus amava perdoando. Ele tinha facilidade para perdoar. A gente, se você é parecido comigo, a gente tem muita dificuldade para perdoar. E para Jesus
era impossível não perdoar. O amor que perdoa não tem por base os méritos da pessoa amada. O amor que perdoa tem por base o caráter de quem ama, exatamente como Jesus nos ama. Ele não me ama e não ama você porque a gente tenha algumas ou muitas possíveis virtudes. Jesus não nos ama por causa de. Jesus nos ama apesar de todos os nossos defeitos, limitações, falhas e pecados. Talvez o quadro mais conhecido e mais impressionante da nobreza desse perdão de Jesus é o que está descrito no Evangelho de João, capítulo 8. Aqueles impiedosos fariseus e professores da lei foram exatamente essas duas classes, que pegaram aquela indefesa mulher no próprio ato do seu pecado e a levaram à presença de Jesus e disseram: Mestre, de acordo com a nossa lei, ela tem que ser apedrejada. Era uma covardia inominável, porque pela lei mosaica tinha que ser apedrejado tanto ela quanto o homem que estava com ela. Mas covardemente levaram apenas a pobre mulher. E Jesus concordou com eles, é claro. Se a lei diz que diante desse pecado tem que haver um apedrejamento, essa lei deve ser cumprida. Mas vamos cumpri-la dentro de uma condição. Entre vocês, quem não tiver nenhum pecado, jogue a primeira pedra. E então, a cena agora é dramática, porque todos batem em retirada, vão tirando as pedras do bolso, deixando tudo cair no chão. E todo mundo sabe por quem começou aquele desfile de debandada. Pelos mais velhos, porque sendo mais velhos, já deviam ter aprendido há muito mais tempo a graça, a arte e a virtude do amor que perdoa. Agora, a cena se resume a duas pessoas, Jesus e aquela mulher. E então, o texto de João, capítulo 8, termina com duas perguntas que Jesus faz àquela mulher e com duas afirmativas. Jesus olha para ela e pergunta primeiro: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Foi a segunda pergunta. A gente não precisa de nenhum esforço de imaginação para ver aquela mulher banhada de lágrimas. E sob o peso das emoções, ela responde: ninguém, Senhor. E Jesus termina o diálogo fazendo duas afirmativas: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Jesus amava, perdoando. Ele tinha facilidade para perdoar. Ele amava através dessas expressões que mencionamos aí. E para concluir, há uma palavra que pode ser a melhor síntese dessas e de tantas outras expressões
do amor de Jesus. É a palavra doação. Não limitada apenas a João 3,16, que é um texto que todo mundo conhece, o texto mais conhecido de toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há um outro texto acima desse, escrito pelo mesmo apóstolo João, no mesmo capítulo 3, e com o mesmo versículo 16. É a primeira carta de João, capítulo 3, verso 16, que diz assim: conhecemos o amor nisto, que Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos outros. O texto de João 3,16 é muito mais conhecido, porque em João 3,16 nós somos apenas o objeto do amor. Mas na primeira carta de João 3,16, nós não somos apenas o objeto. Nós somos também o sujeito do amor. Não somos apenas receptáculos do amor. Não somos apenas pacientes do amor. Nós somos também agentes do amor. É assim que diz João que conhecemos o amor, em que Cristo morreu por nós, por isso nós também devemos dar a vida pelos outros. Que Deus aplique na minha vida e na sua vida a grandeza e o poderio infinito do amor de Jesus.